Você não tá cansado do mundo, tá cansado da sua própria cabeça. Quantas vezes você deitou tentando dormir e a mente não desligou? Pensar demais não parece um problema, mas virou um lugar onde você mora. Você acorda e a mente já está ligada, repassando conversas antigas, decisões que não tomou, futuros que talvez nunca cheguem. Você analisa tudo. O que disse? O que não disse? O que poderia ter sido diferente? Você ensaia diálogos que nunca vão acontecer. Cria cenários que não existem, se pune por erros que ninguém mais lembra, e, no meio disso, o corpo vai ficando pesado, o peito aperta, a respiração encurta, não é ansiedade clara, não é tristeza assumida, é um cansaço constante, silencioso, difícil de explicar. Você não sabe dizer exatamente o que dói, só sabe que algo está drenando sua energia todos os dias. Pensar virou hábito, depois virou vício, depois virou prisão. Você não pensa para entender. Você pensa para tentar se sentir no controle. E quanto mais pensa, menos controle tem. A mente nunca chega a uma conclusão. Ela apenas gira. Gira como um quarto escuro onde você anda em círculos, tropeçando nos mesmos pensamentos. Você sente que deveria estar vivendo mais, mas passa a maior parte do tempo observando a própria vida de fora, como se estivesse sempre atrasado para existir. E quando alguém pergunta se está tudo bem, você diz que sim, porque explicar isso daria trabalho demais. Disseram que pensar era maturidade, disseram que quem pensa demais é inteligente, disseram que antecipar tudo evita sofrimento. Mentira. O mundo ensinou você a desconfiar do silêncio, a preencher cada pausa com estímulo, cada vazio com opinião, cada insegurança com comparação. Desde cedo, você aprendeu que parar é perigoso, que ficar quieto é perder tempo, que não ter certeza é fracassar. Te ensinaram a prever, calcular, planejar, se adaptar. A cabeça virou uma ferramenta de sobrevivência. Só esqueceram de avisar que ela não foi feita para funcionar sem descanso. As redes te mostram vidas editadas enquanto você analisa a sua versão crua. O sistema te cobra decisões rápidas sobre um futuro que ninguém entende. Escolha cedo. Seja alguém. Não erre. Não mude de ideia. E você tenta acompanhar tudo isso pensando mais, porque parece a única coisa que depende de você. Mas quanto mais o mundo acelera, mais sua mente tenta dar conta de tudo sozinha. O excesso de informação não te deixou mais consciente, te deixou mais confuso. Você não está cansado porque pensa errado. Está cansado porque foi convencido de que pensar sem parar era o único jeito de não ser engolido. E agora percebe que mesmo pensando demais, o vazio continua ali. Existe uma briga silenciosa dentro de você. De um lado, quem você é quando está sozinho, cansado, sem máscara, sem discurso. Do outro, quem você apresenta ao mundo tentando parecer normal, funcional, estável. Você finge leveza enquanto carrega peso, finge certeza enquanto está perdido, finge controle enquanto a mente não cala. Pensar demais vira uma tentativa de se justificar para si mesmo. Como se, encontrando a resposta perfeita, tudo finalmente fizesse sentido. Mas essa resposta nunca chega, porque o conflito não é lógico, é existencial. Você não está tentando resolver um problema, está tentando escapar de uma sensação. A sensação de não saber quem você é sem os pensamentos. A sensação de que, se parar de pensar, algo desmorona. Então você continua, analisa sentimentos em vez de senti-los. Intelectualiza a dor para não encará-la de frente. Usa a mente como escudo, só que escudos pesam. E quanto mais tempo você segura, mais exausto fica. Às vezes você sente inveja de quem parece simples, espontâneo, presente. Outras vezes se odeia por não conseguir desligar. Você se pergunta se isso é quem você é ou apenas o que sobrou depois de tanto se vigiar por dentro. Talvez pensar demais não seja excesso de profundidade, mas medo de encarar o silêncio. Talvez a exaustão não venha do mundo, mas da tentativa constante de fazer sentido de tudo antes de viver qualquer coisa. Talvez a mente cansada seja o preço de tentar controlar o incontrolável. Você não precisa de uma resposta agora, nem de um método, nem de uma frase bonita para salvar o dia. Só precisa encarar essa pergunta sem fugir dela. Se a sua mente ficasse em silêncio por alguns minutos, quem você seria ali sem os pensamentos para te definir? Talvez o medo real não seja o silêncio, mas o que ele revela. Porque quando a mente cala, sobra o que foi empurrado para debaixo do barulho. Sobra a sensação de estar vivo sem manual. Sobra um corpo cansado tentando respirar sem interpretar tudo. Sobra um vazio que não é falta de conteúdo, mas falta de distração. E isso assusta. Pensar demais virou uma forma de adiar esse encontro. Enquanto você pensa, você não precisa sentir por inteiro. Enquanto você analisa, você não precisa admitir que não sabe. O pensamento constante vira anestesia. Uma anestesia que não cura, só prolonga. Você se acostumou tanto a explicar a própria existência que esqueceu como é simplesmente estar nela. E quando alguém fala em descansar a mente, isso soa quase ofensivo, como se fosse um luxo que não te pertence. Porque, no fundo, você acredita que se parar de pensar, vai perder o controle. Mas controle de quê, exatamente?
O cansaço que você sente não vem de esforço físico, vem de vigilância constante. Você se observa o tempo todo, avalia se está sendo suficiente, se está indo rápido demais ou devagar demais, se está vivendo certo, se está desperdiçando tempo. Você se tornou o juiz de si mesmo sem direito à defesa, e a mente nesse estado nunca descansa, porque ela não está resolvendo problemas reais. Está tentando provar que você merece existir do jeito que é. Pensar demais é uma tentativa silenciosa de se justificar para um mundo que talvez nem esteja prestando tanta atenção assim. Mas você está, e isso basta para te esgotar. Você sente culpa por descansar, culpa por não produzir, culpa até por sentir. E então pensa mais, como se pensar fosse uma forma de pagar essa dívida invisível. Em algum momento você percebe que o pensamento deixou de ser ferramenta e virou identidade. Eu sou assim, você diz. Minha cabeça não para. Como se isso fosse algo imutável, como se não houvesse diferença entre quem você é e o ruído que passa por você. Mas pensamentos não são você, eles atravessam, eles surgem, eles insistem. Alguns são úteis, outros são apenas ecos de medo, pressão, comparação. O problema é que você aprendeu a levar todos a sério, a tratar cada pensamento como verdade, cada dúvida como alerta, cada cenário como profecia. E assim, viver virou uma simulação constante de futuros possíveis, quase sempre ruins. Você vive mais no e se do que no agora. E o agora abandonado vai ficando frágil, distante, irreconhecível. Existe uma solidão específica em pensar demais, porque ninguém vê. As pessoas veem você quieto, distraído, talvez até funcional, mas não veem o esforço interno para manter tudo em ordem. Não veem a mente rodando sem parar enquanto o corpo só quer deitar. Você se sente estranho por não conseguir desligar, mas também se sente vazio quando não tem o que pensar. É um paradoxo cruel. O barulho cansa, o silêncio assusta. E você fica preso entre os dois, às vezes desejando desaparecer por algumas horas. Não morrer, só sumir. Só não ter que ser alguém por um tempo. Só não ter que decidir, analisar, explicar. Apenas existir sem ser cobrado nem por fora, nem por dentro. Talvez ninguém tenha te ensinado que nem todo pensamento merece resposta. Que nem toda pergunta precisa ser resolvida agora. Que nem toda sensação exige interpretação. Você aprendeu a reagir mentalmente a tudo. A traduzir a vida em palavras dentro da cabeça. Mas a vida não cabe inteira nelas. Sempre sobra algo que escapa. E é nesse excesso de tentativa que a exaustão nasce. Não porque você é fraco, mas porque está tentando carregar algo grande demais sozinho. A mente humana não foi feita para dar conta de tudo o tempo todo. E mesmo assim você exige isso de si como se fosse obrigação. Como se parar fosse falhar. Como se descansar fosse desistir. Mas talvez seja o contrário. Talvez insistir em pensar sem parar seja apenas medo de admitir que algumas coisas não têm resposta. Você não precisa decidir agora quem vai ser. Nem entender tudo o que sente. Nem resolver sua vida em pensamento. Talvez o primeiro passo não seja pensar melhor, mas pensar menos. Não como técnica, não como promessa de paz, mas como reconhecimento de limite. Reconhecer que você não é uma máquina de explicações, que existe algo em você que não precisa ser entendido para ser real. Algo que só existe quando você para de tentar definir. E isso não é confortável, nunca foi. Mas talvez seja honesto. Talvez seja aí que a exaustão começa a perder força. Não porque você encontrou uma solução, mas porque parou de lutar contra o fato de não ter uma. No fim, a pergunta continua, não como resposta, mas como espelho. Se a sua mente ficasse em silêncio por alguns minutos, sem passado para revisar, sem futuro para prever, sem comparação, sem cobrança, quem você seria ali nu de pensamentos? E por que essa possibilidade ainda te assusta tanto?